Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta mais uma vez para conversar sobre teologia, Bíblia, arqueologia, ou seja, você já viu que o canal, apesar de se chamar Rodrigo Silva Arqueologia, tem algumas temáticas afins dentro da área da teologia, da filosofia, da história, da Bíblia Sagrada, que interessam as nossas conversas semanais aqui. E eu fico muito feliz por sua presença. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo. E eu quero começar o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre por que Deus mandou matar crianças de peito, será que Deus seria um genocida? Né? Porque a Bíblia fala de maneira bem clara que ele, olha, entra lá na cidade dos Amalequitas e não poupa nem crianças de peito. Essa é uma temática bem complicada. E eu estou colocando-a hoje, na verdade eu prometi para vocês há 2 semanas atrás que eu iria falar sobre esse assunto, mas eu acabei interrompendo o meu programa de vídeos aqui para falar sobre aquele assunto da igreja virtual, de voltar à igreja presencial. Se você não assistiu, assista lá, tá bom? E deixe o seu comentário a respeito desse assunto. E hoje eu vou falar sobre a questão do genocídio e Deus. Mas antes de entrar propriamente dito no texto ou no assunto, eu quero compartilhar com vocês aqui 2 alegrias do meu coração. A primeira delas é que nós já ultrapassamos 2.000 alunos inscritos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se você é um desses mais de 2.000 alunos ou alunas que fazem parte desse curso aí, deixe o seu comentário aqui, tá bom? Para que o pessoal veja se você está gostando, se não está gostando, se o conteúdo está sendo interessante para você, se você está apreciando o que você está recebendo ali de informações da Bíblia Sagrada, tá bom? A outra coisa que eu queria... você não é inscrito ainda? Não tem problema. Aqui no descritor desse vídeo eu vou deixar sempre, permanentemente, o link do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que você pode ali clicar, acessar e tudo mais. A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, tudo para a honra e glória de Deus, é que recentemente a editora Agape mandou para mim uma reimpressão do livro O Ceticismo da Fé com o selo de best-seller nacional. Tá vendo aqui, olha? Conselho. Então o livro atingiu a categoria de best-seller. E eu agradeço muito de público a Deus que me deu esse privilégio. É um livro denso, né? Quase 700 páginas, 600 e tantas páginas. E ao mesmo tempo agradeço a Deus, louvo a Deus por isso e agradeço a você que tem ajudado a, assim, digamos, no compartilhamento das mensagens que eu apresento aqui, baseadas na minha fé, na Bíblia Sagrada, tá bom? E o tema de hoje, por isso que eu estou fazendo referência ao Ceticismo da Fé, é um dos capítulos do Ceticismo da Fé. Eu vou pegar o livro antigo que eu tinha aqui, porque ele está mais marcado. É o capítulo 35, Seria Deus um genocida? É lógico que, por questão de objetividade, eu vou aqui apenas apresentar um recorte do texto bíblico, como eu fiz também quando falei se seria Deus um monstro moral. Eu quero deixar aqui exposto isto, porque o assunto por si só demandaria mais de 1h30, 2 horas de palestra, ou quem sabe até um curso inteiro para analisar com calma cada detalhe, e eu não posso fazer isso aqui no espaço que eu tenho no YouTube. Então eu vou fazer de maneira resumida e num recorte. Eu vou analisar apenas a questão dessa frase dantesca: entra na cidade, mata mulheres de peito, crianças. Eu vou apenas mencionar este assunto. Então, se alguém falar, tá, mas olha, você não falou por que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, você não falou por que Deus ordenou tantas guerras, lembrem, o meu recorte aqui é apenas sobre esse texto. Aos pouquinhos, em outros vídeos, eu vou falando de outros assuntos. E se você quiser saber mais detalhes que eu não falarei aqui no vídeo por questão de objetividade e tempo, aí você pode ler depois no livro ali, O Ceticismo da Fé, no capítulo 35. Ali eu tenho as notas de rodapé que eu uso, que aqui eu não vou apresentá-las, etc. Tá bom? E outras peculiaridades, detalhes a mais sobre esse assunto complexo de Deus mandar matar. Bom, grosso modo, há várias passagens na Bíblia que falam de Deus ordenando matanças. Mas eu vou ler pelo menos aquelas, para mim, que são as mais complicadas. Repetindo para ficar bem claro, que há muitas pessoas que às vezes são como passarinho, se dá tiro num galho ele pula para o outro, não é? Mas você não falou aqui por que Deus mandou sacrificar Isaac e tudo. Esse não é a minha temática, eu estou apenas fazendo o recorte
destas passagens aqui e da ordem de Deus de mandar matar toda a cidade, não poupar ninguém, nem mesmo recém-nascidos. É este o meu recorte. Então não adianta agora você, ao invés de reagir à minha explicação aqui, ficar pulando para outros assuntos que eu não tratei hoje aqui, não por desconhecimento, não por negligência, mas apenas por questão de objetividade temática. Tá certo? Então vamos lá. Eu já estou pegando o livro aqui porque as passagens estão anotadas, é mais rápido do que eu ficar folheando a Bíblia, embora a Bíblia Sagrada está aqui do lado. Então vamos lá. O texto de Josué, capítulo 6, versículo 21, diz assim: E tudo que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Os hebreus destruíram, né? Desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e o gado miúdo, e junto ao jumento. Ou seja, Josué 6:21 parece que foi uma destruição, assim, um genocídio brutal ali. Outro exemplo, Josué 8:25. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população da cidade de Ai. Ai, aqui é justamente o nome da cidade. Josué 11, verso 15 diz assim: tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então aqui eu tenho dois problemas. Parece que foi um genocídio geral da cidade ali, e Deus havia ordenado. Vamos também aqui às duas passagens que para mim são as mais complicadas, e é nelas que eu vou me deter mais nesse vídeo aqui. Uma é Números capítulo 31, 17 e 18, a outra é 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Eu vou começar por Números. Números 31, 17 e 18 diz assim: Agora, pois, matai dentre os jovens todos do sexo masculino, e todas as mulheres que conheceram homem, deitando-se com ele. Mas todas as virgens que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Aqui tem um complicador maior, porque fala o seguinte: olha, as mulheres que não forem virgens, vocês matem junto com os homens. As virgens, deixem para vocês. Parece assim, agora vocês podem ir lá estuprar as virgens. Lógico que eu não vou aqui entrar nesse detalhe das virgens casarem com os soldados hebreus, porque isso será uma outra temática. Eu vou ficar apenas na questão do matar crianças, mulheres e todo mundo. Quando a gente vai para 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, diz assim: Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Amaleque era a região dos amalequitas. E o destrói totalmente com tudo o que tiver, não o poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Quando a gente lê assim, grosso modo, esse texto, passa essa impressão, e é isto mesmo que o quadro insinua, que os hebreus entraram na cidade ali matando todo mundo ali. Imagina uma mãe estava com um bebê amamentando, e ele matou a mãe e matou o bebê no colo dela, porque até crianças de peito. E depois de terem matado todos os homens, ainda destruíram também os bois, os jumentos, matou tudo. Tudo. Não deixou ficar nada. Realmente é uma situação dantesca. Agora, eu tenho que analisar esse texto dentro do contexto histórico dele. E antes que alguém fale assim, Rodrigo vai amenizar a situação, dizer que não era bem assim. Não, gente, não é que eu estou amenizando. Eu já afirmei que o texto realmente é complicado. E eu já perguntei, Senhor, por que o Senhor deixou isso aqui ficar na Bíblia? Mas eu tenho também que, como pesquisador de culturas, entender que ainda que exista uma intersecção cultural, Homi Bhabha fala muito disso na modernidade, ele fala do middle ground, que é um espaço onde as culturas se encontram. No passado, esse espaço era mais raro, não era tão confluente como nos nossos dias. Hoje não, hoje você vai para o Egito, e você vê pessoas tomando Coca-Cola. Você vai para o Irã
que é inimigo dos Estados Unidos, e você vê pessoas aceitando dólar nas lojas ali. Você vai para Israel, que tem problema com os palestinos, e você vê McDonald's em Israel e vê também McDonald's ali junto dos palestinos. Você vê fast food americana em Dubai, você vê fast food americana na China e você vê fast food americano nos Estados Unidos e no Brasil. Ou seja, o mundo hoje tem um sentido de aglutinação cultural diferente do passado. O mesmo jeans que eu uso no Brasil, eu vejo um rapaz usando lá em Teherã. O mesmo jeans, a mesma calça jeans. No passado não era bem assim, as diferenças eram mais marcantes entre os povos. E tem muita coisa que Deus não sancionou, Deus simplesmente não interveio. Ou não interviu, né? Corrigindo o português. Por que eu digo isso? Essa questão da intervenção divina é um assunto delicado. Nem tudo que Deus desejava aconteceu, e muita coisa que Deus não desejou aconteceu. Eu sei que aqueles irmãos que seguem uma teologia mais calvinista, que acentua tanto a soberania de Deus, vão ficar assustados quando eu digo de planos de Deus frustrados. Mas com todo respeito ao que escreveu Calvino, aqui eu tenho uma visão diferente de João Calvino em relação à Bíblia. Eu acho que a forma como muitas vezes a ideia calvinista da soberania de Deus é colocada, confunde-se soberania divina com ditadura divina. A soberania é justamente o fato de Deus ter poder sobre todas as coisas. Ditadura é as pessoas não terem livre-arbítrio para fazerem o que elas quiserem. Esta é a diferença entre um soberano e um ditador. Deus é soberano, ele não é ditador. A soberania consiste em, mesmo que as coisas fujam àquilo que o soberano decidiu, ele no final consegue convergi-las para o bem geral de todos. O ditador não. As coisas não saem do controle porque ele obriga as pessoas a cumprirem a sua vontade. Mas aqui eu vou parar para não entrar num assunto agora de soberania versus livre-arbítrio, que aí já seria outra temática e eu sairia daqui. O meu objetivo, como eu falei, é tentar encontrar uma resposta que não seja um passar de panos, mas seja razoável do ponto de vista histórico e arqueológico com relação a esses textos que eu li aqui, que Deus manda matar as pessoas de maneira indistinta. Bom, entendendo a mentalidade do Oriente Médio, em primeiro lugar eu preciso conhecer como funcionava a cabeça das pessoas daquela época. As guerras entre os povos eram uma coisa tão comum, que faziam parte do calendário. E havia regras éticas da guerra. Você está entendendo? Havia regras. Por exemplo, você não podia guerrear na época do plantio, você não podia guerrear na época do inverno, porque se você tirasse a casa das pessoas, elas não tinham onde se abrigar do inverno. Então havia uma série de coisas assim. E havia a época em que as nações saíam para guerrear. O livro de Eclesiastes diz isso: há tempo para tudo, há tempo para a paz, tempo para a guerra. E eles tinham isso no calendário. E por isso que as cidades eram amuralhadas, as cidades tinham muralhas. E tinha um manancial d'água geralmente dentro da cidade escondido para que as pessoas pudessem suportar um cerco. Então você vê, as cidades já tinham muralhas porque elas podiam ser atacadas a qualquer momento. E elas tinham um exército porque elas precisavam se defender a qualquer momento. E às vezes as pessoas atacavam a outra cidade para se proteger antes que fossem atacadas. Era um tabuleiro que funcionava de guerras. E não julgue essas pessoas com o nosso código de valores, porque se elas também julgarem a nossa civilização com o código de valores delas, tem muita coisa hoje que elas não entenderiam. Você está entendendo? Elas não compreenderiam. Por exemplo, há tribos indígenas que têm, por um lado, o fato que quando duas crianças gêmeas nascem, uma delas é morta. Porque aquela cultura indígena entende que dois gêmeos nascidos vão trazer mau agouro, então um dos gêmeos tem que ser morto. E eles matam uma das crianças. Isso para mim é um crime hediondo, matar um bebê só porque nasceu em gêmeos, né, dois gêmeos. Mas essa mesma tribo indígena não entende como é que na nossa cultura tem alguém da minha tribo passando fome perto de mim e eu não divido meu pão com ele. Porque na ideia deles, se aquele índio é da mesma tribo que o primeiro, não tem como o primeiro comer um peixe sem dividir com seu irmão.
Então, se eles também olharem para a minha cultura, em que eu estou almoçando num restaurante, enquanto tem do outro lado da rua um mendigo pedindo comida e todo mundo passando sem dar um prato de arroz para ele, o índio também não entende isso. Então você vê, não há cultura que não possa ser questionada. Agora a gente pode tentar entender pelo menos aquela cultura sem necessariamente justificar os erros deles. Com relação às ordens que Deus dá, vai lá, mata, você tem que entender que o hebraico tem um tipo de imperativo que é diferente do nosso em português. Mesmo o imperativo em português, a rigor, ele expressa tanto ordem como desejo. Quando eu falo assim com alguém, que você seja próspero em seus caminhos, isto é um imperativo na língua portuguesa. Que você seja próspero em seus caminhos. Mas é diferente de uma ordem. Vá, pegue o balde e traga até aqui. Em termos substanciais, a ordem vá, pegue um balde é mais direta. O desejo que você seja próspero é mais indireto. Mas na língua portuguesa, ambos são imperativos. No hebraico, o imperativo também é uma mistura de desejo com ordem, permissão. Só que no imperativo, a linha divisória entre uma ordem direta e uma permissão, ela praticamente é inexistente. Há frases em hebraico, e aqui no livro eu dou até exemplos de vários gramáticos que dizem o que eu estou falando, então não é coisa que eu inventei da minha cabecinha aqui, não. Quando você tem o jussivo, por exemplo, no hebraico, ele é uma ordem direta, mas muitas vezes ele está expressando apenas um desejo, ou um desejo que pode ser negado, ou uma permissão, uma não intervenção. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, olha. De passagens que estão na forma imperativa no hebraico, e aí você pode falar de vários imperativos. Eu falei do jussivo, mas você pode falar também do rifil, você pode falar do cortativo, do caldo, de várias formas hebraicas ali do jussivo, do imperativo. Mas vou dar alguns exemplos para você entender de passagens bíblicas que no hebraico estão de forma direta, mas não representam uma determinação de Deus, mas apenas uma permissão dele, uma não intervenção. Porque na mentalidade, não apenas do hebraico bíblico, mas de outras línguas semitas, tá certo? Como o ugarítico, por exemplo, e mesmo algumas outras línguas não semíticas, porém são correlacionadas como o sumeriano, você vê muitas vezes a ideia de não intervenção como sendo ordem. Por exemplo, quando eu digo assim, o rapaz passou correndo diante de mim, atacou a moça e deu um murro nela. Veja bem, só o fato de eu não ter impedido, ele passou correndo, eu não coloquei o pé, eu podia ter colocado o pé e provocado uma queda nele, passado uma rasteira nele, eu poderia ter agredido o rapaz para evitar que ele batesse na moça. Só o fato dele ter passado correndo e batido na moça, nessas línguas do Oriente Médio Antigo, eu diria o seguinte: eu fiz que ele batesse na moça. Aqui na mentalidade brasileira ocidental, não, eu não fiz, eu simplesmente, ele passou correndo e eu não fiz nada. Sim, mas na mentalidade deles, essa minha ação de não fazer nada é expressa com uma ordem. Eu fiz que ele batesse na moça. Aí você lê isto aqui no Brasil, numa mentalidade ocidental, e pensa assim, nossa, você então é corresponsável. Não. Essa expressão eu fiz significa apenas que eu não impedi de praticar aquilo ali. Somente isto. Mesmo em português, nós temos passagens que denotam esta ideia de não permissão com vontade e podem gerar complicação se for traduzido daqui a 2000 anos para um outro idioma, que é um exemplo. A gente fala o seguinte: não, vai lá, vai dar certo. Se Deus quiser, você vai se curar. Aí a pessoa não se cura. Significa que Deus não quis? Perceberam que mesmo em português a gente usa a expressão se Deus quiser como se fosse uma coisa determinada. Não. Se Deus quiser, esse homem não vai te fazer mal. Aí ele vai lá e te faz mal. É porque Deus quis? Não. É apenas uma expressão idiomática da nossa língua. E uma coisa que eu aprendo da gramática, seja em português ou em outros idiomas, expressões idiomáticas não podem ser levadas ao pé da letra. Senão, você não vai entender a comunicação. Bom,
Com isto colocado, vamos aos textos bíblicos em que eu falei que apenas uma autorização ou uma não intervenção divina é colocada, mas a forma de se expressar no hebraico é direta. Vou dar um exemplo. Em Êxodo capítulo 1, versículo 17, no hebraico está literalmente assim, quando fala que as parteiras deixaram viver os meninos hebreus. A sua Bíblia deve estar assim, as parteiras deixaram, mas no hebraico está literalmente assim. Elas fizeram viver os meninos. Elas fizeram viver os meninos. Assim está no hebraico. Mas o tradutor acabou colocando assim. Elas os deixaram viver, não os mataram, porque o faraó deu uma ordem. Matem, quando vocês forem atender uma hebreia que está dando à luz. E se ela der luz à menina, deixa viver. Mas se ela der luz a um menino, mate-o. Mas como as parteiras ficaram com dó e não mataram os meninos, no hebraico está que elas fizeram viver os meninos. Mas não foram as parteiras que fizeram os meninos morrer. Na verdade, elas deixaram os meninos viver. Deixar viver é diferente de fazer viver. Outro exemplo. Jeremias 24, verso 1, literalmente em hebraico, diz assim: fez-me ver o Senhor. Fez-me ver o Senhor. O Senhor me fez ver. Quer dizer, Deus, parece até que Deus me obrigou a ver. Mas o sentido disso é, o Senhor me mostrou, permitiu que eu enxergasse. Entendeu? O Senhor me mostrou, permitiu que eu enxergasse. Mas no hebraico não fala, não existe a ideia em hebraico de permitir, dita explicitamente. Quando eles querem falar de permissão, eles usam a forma ativa. Outro exemplo, Gênesis 48, 11. Deus me fez ver também a tua semente. Deus me fez ver. De fato, Deus permitiu-me ver. Gênesis 2,16. Quando fala da proibição para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, no hebraico está assim, ó, de toda a árvore do jardim, comendo comerás. Comendo comerás, parece que está dando ordem, comendo comerás. Mas o tradutor colocou, de toda a árvore do jardim poderás comer. Ou seja, up to you, se você quer comer ou não. Mas no hebraico tem comendo comerás. Vocês perceberam? Então, com isto apresentado, Joe Spiegel, que era professor do Hebrew Union College, argumentou que paralelos gramaticais idênticos ou semelhantes nos permitem entender algumas ordens divinas como a ação permissiva do verbo no modo imperfeito. Assim, Deuteronômio 20, 12 a 13 ficaria deste modo. Agora, se ela, a cidade, não estiver disposta a ter paz com você, mas, em vez disto, fizer guerra, você tem permissão para sitiá-la. Você tem permissão. Mas no hebraico tá, você vai sitiá-la. Tá certo? E com relação às crianças de peito? Bom, aí sim, com relação às crianças de peito, que Deus mandou matar, aí eu tenho que explicar uma outra coisa também dos idiomas antigos que nós também temos nas línguas modernas. Hipérbole, exagero, força de expressão. Quando eu digo assim, nossa, eu estou tão feliz, todo mundo veio ao meu aniversário. Não é verdade isso. O planeta Terra inteiro não veio ao meu aniversário. Mas isso também não lhe autoriza a dizer que eu seja um mentiroso. Rodrigo mentiu, ele disse que todo mundo foi ao aniversário dele quando nem todo mundo estava lá, tinha meia dúzia de pessoas. É uma hipérbole, uma força de expressão, uma maneira de falar de uma realidade. Quando eu falo assim, olha, quando você chegar aqui eu vou acabar com você. Isso significa que eu vou destruir a pessoa? Não. Quando um pai fala isso, não adianta um vizinho ouvir ele falando com a menina assim, olha, quando você chegar aqui em casa, eu vou acabar com você. Aí o vizinho liga lá para a polícia, o pai ameaçou de morte a filha. Não, gente, vou acabar com você. Quer dizer, a forma de se expressar. Se você atrasar mais uma aula minha, eu não deixo você nem entrar mais em sala de aula. Isso aqui é uma força de expressão que os pais usam com os filhos, o professor pode usar com o aluno, etc, etc. E na Bíblia também tem essas forças de expressão. Aliás, não só na Bíblia, em várias culturas do Antigo Oriente Médio. Mesmo no mundo ocidental. Eu tenho uma declaração de Aristóteles, muito interessante, que Aristóteles diz assim, falando sobre os discursos de seu tempo, e escritos do seu tempo. Aristóteles diz assim, há algo de adolescente nas hipérboles, pois elas expressam as coisas violentamente,
são mais usadas por pessoas iradas que por outras pessoas. Aristóteles, quando ele falou isso na Arte da Retórica, Aristóteles ele não está condenando a hipérbole, ele está apenas descrevendo. Olha, a hipérbole parece coisa de adolescente, né? Pois se expressam as coisas violentamente. E quem gosta de usar a hipérbole, dizia Aristóteles, são as pessoas iradas, mais do que as outras pessoas. E quando eu falo iradas, pessoas assim com retórica, com fogo, com sangue no olho na hora de falar, tá certo? Às vezes a gente vê isso num discurso político, numa forma de expressar. E a hipérbole também está na Bíblia. E não só na Bíblia. Eu encontro hipérbole em vários textos fora da Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui nem está no meu livro, porque esses dias eu estou preparando uma série inédita sobre o livro de Daniel para o programa Evidências, da TV Novo Tempo. E ali eu estou lendo vários tabletes, crônicas babilônicas, vários textos babilônicos, porque eu estou procurando na fonte para poder falar do ambiente do livro de Daniel. Então eu estou lendo ali várias crônicas babilônicas, vários tabletes da época de Nabucodonosor, e eu encontrei um tablete cuneiforme babilônico que diz assim, presta atenção: no 21º ano do reino de Acad, Nabopolassar ficou em sua própria terra. Nabucodonosor, seu filho primogênito, era o rei, o príncipe regente. Ele então tomou o exército babilônico e comandou as suas tropas. Ele marchou para Carquemis, onde ele vai lutar contra os egípcios. Ele marchou para Carquemis, que está do outro lado da margem do Eufrates. Ele cruzou o rio contra o exército egípcio que estava em Carquemis. Ele lutou com cada um deles e todo o exército egípcio foi dizimado perante ele. Ele os feriu e os reduziu à não existência. Quando eu leio isso no texto babilônico, parece que Nabucodonosor, assim, acabou que não sobrou um soldado vivo. Ele os reduziu à não existência, à inexistência. Só que o próprio texto babilônico, mais à frente, vai falar que alguns soldados egípcios escaparam da força de Nabucodonosor e saíram correndo, deixando para trás as suas armas. Então eu poderia, se fizesse uma leitura literal disso, apontar uma contradição no texto babilônico, porque no princípio fala que Nabucodonosor reduziu o exército egípcio à não existência, que ele os dizimou por completo, e mais à frente fala que uma parte conseguiu escapar. Hipérbole. Se eu tivesse lido isso aqui antes, eu teria inserido no livro. Mas eu tenho outras hipérboles aqui também. Por exemplo, quando eu encontro um texto egípcio da época de Tutmoses III, e esse texto egípcio, ele me chama a atenção, ele está exposto lá no Museu de Boston, porque esse texto é do 15º século a.C., que para mim é a época ali de Moisés, Josué, então é um texto até contemporâneo. E nesse texto de Tutmoses II, já começa dando para Tutmoses III, corrigindo. Nesse texto sobre Tutmoses III, já dá para ele, em hieróglifo, o título de Simar Hassetiu. Simar Hassetiu seria algo como aquele que aniquilou os estrangeiros, aquele que dizimou por completo os estrangeiros. Aí no texto seguinte eu encontro esse trecho aqui que vou ler para vocês. O numeroso exército de Mitane foi derrotado numa única hora. Desapareceram por completo, como se nunca houvessem existido. Foram aniquilados como por um gafanhoto devorador, pela ação dos exércitos do grande e bondoso Deus, forte nas batalhas, que causou a aniquilação de todos. Agora, a hipérbole desse texto é evidenciada tanto no fato de que o exército quanto o reino de Mitane continuaram existindo depois dessa batalha. E até no futuro fizeram aliança, acordo diplomático com Tutmoses IV e se tornaram aliados do Egito. Ora, se ele dizimou todo mundo por completo, como é que depois o reino de Mitane aparece com o exército fazendo acordo diplomático? Ou seja, isso aqui é uma hipérbole.
Tem uma outra hipérbole também interessante que está lá no Museu do Cairo, que é a Estela de Meremptah. A Estela de Meremptah fala das conquistas do faraó Meremptah, ou Merneptah, e quando fala das cidades que ele destruiu, como Ashkelon, e os hebreus falam o seguinte: eu destruí Israel, e os seus descendentes não mais existem. Ou seja, eu destruí Israel e os seus descendentes, a sua semente não mais existe. Isso é uma hipérbole, porque ele não destruiu os filhos dos hebreus, os hebreus continuaram existindo depois disso. Então essas hipérboles que eu encontro em textos antigos, elas me dão uma sinalização das hipérboles que eu encontro na Bíblia. Aí a pergunta próxima é o seguinte: assim como no caso da crônica babilônica, fala que Nabucodonosor destruiu por completo os egípcios na Batalha de Carquemis, mas o próprio texto admite depois que alguns soldados sobreviveram. Assim como o texto de Tutmoses III fala que ele destruiu por completo o reino de Mitanni, e mais à frente o texto mostra o reino de Mitanni ainda existindo e fazendo aliança com eles. Assim como em Meremptah, eu vejo a destruição completa de Israel e seus filhos, a sua semente, os seus descendentes, e depois eu sei que eles continuaram existindo. Será que não acontece isso na Bíblia? Claro, eu vou dar 3 exemplos para vocês. Olha aqui, Josué capítulo 11, versículos 21 e 22 diz assim: naquela época, Josué eliminou todos os anaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, e todos os montes de Judá e Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Só que curioso, isso no capítulo 11. Quando você vai no capítulo 14 de Josué, diz assim: agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grande e forte cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Mas veja bem, se ele já tinha destruído todos os anaquins e todos os povos do monte, por que agora ele pede força ao Senhor para combater os anaquins e aqueles que estão sobre o monte? Então eu entendo que Josué capítulo 11 é uma hipérbole. Josué capítulo 10, 40 diz assim: assim feriu Josué toda aquela terra, os montes, o sul, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Mas quando você vai para Josué capítulo 23, diz assim: porque se de algum modo deixar-vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, não destruiu todo mundo? Outro exemplo, 1 Samuel capítulo 15, diz assim: então feriu Saul aos amalequitas, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos ao Senhor e trouxe Agag, rei de Amalaque, e os amalequitas destruí totalmente. É aqui que vem a questão de destruir, inclusive, crianças de peito e não sobrar nenhum para contar a história, né? Então vamos aqui, olha. Mata todo mundo e não sobra nenhum, que ele vai falar em 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Mata até criança de peito. Só que quando você vai a 1 Samuel capítulo 27, diz assim: e subia Davi, então já tinha passado Saul, com seus homens, e davam sobre os amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul. Mas ele não matou todo mundo, até as crianças de peito? Como é que os amalequitas invadiram o sul? Então eu entendo que essas passagens, entra na cidade, mata todo mundo, até as crianças de peito, é apenas uma hipérbole do texto bíblico. E não que Deus mandou ir lá numa carnificina matar crianças que estavam matando no peito da mãe, como Herodes vai fazer nos dias de Jesus com as criancinhas de Belém. Tá certo? É assim que eu entendo esses textos. Dentro do contexto do Antigo Oriente Médio, eu não preciso necessariamente entender que foi um genocídio cruel ali, uma carnificina de crianças e mulheres que estavam lá inocentes. Não, eles combateram os combatentes. A expressão
destrói todo mundo, não deixa vivo nem animal nem nada, é uma hipérbole. No caso dos animais, é interessante que essa ordem de Deus até me chama a atenção diferente das outras ordens de outros povos. Porque geralmente, quando era uma guerra por conquista, isso aqui me chama bastante atenção, mas eu não vou ter tempo para explorar para você, só vou dar um insight. Quando era uma guerra por conquista, por exemplo, o Nabucodonosor veio lá e conquistou Carquemes, depois veio descendo até conquistar Jerusalém, ele conquistava e levava o espólio de guerra com ele. Quando Deus proíbe os hebreus de trazerem consigo o espólio de guerra, como foi no caso de Jericó, lembra de Acã, que pegou uma capa babilônica lá e algumas coisas enterrou para ele, e Deus puniu o povo por causa daquilo? Ou quando Deus fala, olha, matem também os animais, sabe por que Deus não deixou os hebreus terem espólio de guerra? É porque eles estavam permitidos guerrear com outros povos apenas para se proteger, porque esses povos em redor queriam destruir Israel. E na época ali, do final do período de Moisés e Josué, Canaã estava toda como território vassalo do Egito. E aqueles povos ali estavam querendo dizimar os hebreus que estavam voltando para reaver terras que os patriarcas haviam comprado. Então, quando Deus falou assim, pode destruir essa cidade, porque ela não fez paz com você, lembra esse texto? É o seguinte, pode atacar, pode atirar para se proteger. Mas vocês não vão ficar tirando espólio de lá não, porque não é esse o objetivo da guerra. Não é o objetivo da guerra, ir lá e dizimar o povo só para tomar o que é deles. Seria mais ou menos como se um comandante da polícia, do BOP, falasse assim, gente, olha, se você chegar lá no morro e os traficantes começarem a atirar, mete bala, tá bom? Agora, depois que vocês atirarem lá, se matar o líder do tráfico e matar as pessoas ali, vocês estão proibidos de ficar pegando o dinheiro do tráfico e colocando de vocês e trazendo para vocês, porque esse é dinheiro roubado. Vocês não podem agora tirar lá, abrir a gaveta, tirar relógio, coisas de ouro e trazer para vocês. E antes que alguém fale, mas tem policial que faz isso. Eu não estou falando, estou apenas colocando uma comparação, tá certo? Ou seja, entrar num reduto de criminosos e matá-los, como por exemplo o exército teve que fazer com o Estado Islâmico e matar o pessoal do Estado Islâmico ali, é diferente de entrar numa aldeia lá, tirar tudo do povo e trazer para si. É uma guerra, infelizmente, necessária por uma questão de defesa. Acho que eu expliquei bem o texto, já deu para você entender, tá bom? É assim que eu entendo essas passagens bíblicas de entra lá e mata todo mundo. Hipérbole, não literalidade. Que Deus abençoe você, muito obrigado por estar comigo até aqui, e semana que vem temos mais um bate-papo no canal Rodrigo Silva Arqueologia. Não deixe de comentar o vídeo, não deixe de colocar o seu like se você gostar, se inscrever no canal e também participar do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Beijo no coração, tchau, tchau.